Fala pessoal, então é isso, vamos retomar a conversa. Como a gente já tinha dito, então agora nós vamos efetivamente para a comparação entre a 14.133 com as outras leis básicas. Fechado, como a gente já tinha falado. Galera, vem comigo na tela, como eu já tinha dito. Então, nós vamos pegar os 4 segmentos e fazer as comparações. Lembrando que quando, por exemplo, o segmento aparece em branco, é porque não há dispositivo correlato nele. Nesse caso aqui, por exemplo, na lei do RDC e na lei do pregão. Ok? Segundo, quando a gente tem um dispositivo aqui e o outro do lado com o texto preenchido nos dois, significa que houve alteração. E nesse caso, veja, da 866 em relação a 14.133, porque ela é a mais nova. Tranquilo até agora? Mais uma vez, embora a lei 14.133 tenha entrado em vigor, ela não revogou imediatamente a aplicação da legislação básica anterior. Ok, feito esse comentário, vamos começar a discussão na comparação aqui. A primeira parte a comparar são essas duas aí, do preâmbulo. Bom, o texto aqui é o mesmo, o presidente, então interessa comparar. Agora esses dois aqui, uma rápida comparação. Você percebeu que na 866 de 93 ele falava assim, regulamenta o 37 da Constituição, e institui normas para licitações e contratos da administração pública e outras providências? Agora não, ele só fala lei de licitações e contratos administrativos. O que significa isso na prática? Na prática significa que ele pode falar assim, a lei 14.133 regulamenta o artigo da Constituição, institui normas de licitações e contratos. Vai poder dar errado porque o dispositivo não trata dessa maneira, ok? Em outras palavras, ele traz uma regulamentação genérica e não mais uma regulamentação específica. Pronto, matamos o primeiro ponto para a prova. Agora vamos lá. O título primeiro fala de disposições preliminares. E aí ele vem com o capítulo primeiro e começa a falar do âmbito de aplicação. Veja aqui, ó, âmbito de aplicação. O que é âmbito de aplicação? Daqui a pouco a gente vai fazer algum comentário no quadro, mas já adianto. Âmbito de aplicação significa em que áreas essa lei é aplicada. Agora vamos discutir então como cai na prova. Quando a gente pega a 866 de 93, ela falava assim, estabelece normas gerais de licitações e contratos da administração para compra, serviços e obras, Agora, veja, houve uma pequena mudança, ela trouxe a mesma regra, normas gerais, aquela história toda que a gente já sabe, que a gente já viu em aulas anteriores, só que agora ele deixa claro, para a administração direta, autárquica e fundacional. Está vendo aí, ó? Em amarelo, direta, autárquica e fundacional. E por quê, pessoal? Porque, de novo, quando se fala em empresas estatais, elas não estão mais na lei básica, elas estão na 13.303, ok? Tranquilo? Entendido a modificação? Muito bem. Aí, agora observe, no inciso 1º da nova lei 14.133, ele faz um correlato com o antigo artigo 117 da 8666. E por quê? Porque o 117 dizia que a 866 ia se aplicar a poderes legislativo, judiciário e tribunal de contas, ok? E dizia, no que couber. E falava nas 3 esferas administrativas. Agora, ele mantém mais ou menos a mesma ordem, olha lá. Legislativo, judiciário da União, dos estados DF, órgãos do legislativo, dos municípios, percebeu? Só que ele fala assim, no desempenho da função administrativa. Qual foi a mudança nesse ponto? Na verdade, é porque aqui estava implícito na 866 que era o exercício da função administrativa. Agora está expresso. Como isso pode cair na prova? O cara vai e diz assim, a Lei 14.133 se aplica aos órgãos
dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Bom, vai poder dar errado. Por quê? Porque, primeiro, isso é no exercício da função administrativa. Ok? E segundo, tem de lembrar que isso daqui é só na União e no Estado, porque a gente não tem judiciário no município. Pronto. Tranquilo? Entendeu, então, a abordagem para a prova? É que, de novo, quando tem uma mudança de técnica legislativa, isso impacta em alguma mudança para a prova, ok? Feito esse primeiro comentário, vamos para a página seguinte, porque esse aqui a gente já matou. Então, agora, a página seguinte. Aí continua. Essas duas leis não trouxeram informações correlatas, mas essas duas da esquerda trouxeram. 14133 e 8666, ok? Veja, o artigo 1º, no parágrafo único da 866, se relaciona com o inciso 2º da 14133. E como? Vamos lá. É que agora tem um aspecto importante. Quando você volta aqui na parada, ele diz assim, ó, abrange, artigo 1º, abrange os 3 poderes e demais órgãos, exemplo do Tribunal de Contas, na função administrativa. Só que ele diz aqui agora, abrange os fundos especiais. É porque, não sei se você lembra, fundo não é pessoa, como regra, embora ele possa ser pessoa. Já vimos isso em AFO. Bom, agora veja. Aí ele vem e diz assim, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Bom, isso é importante para a prova. Por quê, pessoal? É que aqui ele está falando, por exemplo, dos conselhos de fiscalização profissional. Ah, André, mas ele não está falando das empresas controladas? Não. Ele não está falando das empresas estatais, porque ele não usou o termo aqui empresas. Ele botou entidades. Pronto. O que significa isso na prova? O cara vai e coloca assim, a Lei 14133 abrange, a aplicação dela abrange os fundos especiais e as demais empresas controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Falso. Beleza? Tranquilo? Ok. Matamos. Na sequência, a 14133 traz esse comando e ele, entre aspas, não é correspondido diretamente do outro lado. Ok? Mas não é correspondido expressamente, porque era implicitamente. Ele está dizendo aqui, perceba, 14133 na tela. Não são abrangidos por esta lei. Aí ele vem e diz, as empresas públicas, sociedade e economia mista, deixa eu até acertar aqui, ó. As empresas públicas, sociedade e economia mista e suas subsidiárias. Ué, pessoal, as empresas estatais. Porque as empresas estatais não são abrangidas por essa lei. Por quê? Porque ela tem uma lei própria, concorda comigo? Ok, que é a lei das estatais. Só que agora tem que tomar um cuidado. Ressalvado o 178 dessa lei. Então, isso agora é importante para a prova. Vamos lá? Se o cara chegar e falar assim, vamos lá, as empresas estatais não são abrangidas por essa lei, você vai ter que ficar ligado no texto e no contexto, porque tem ressalva. Vamos dar um exemplo. As empresas estatais não são abrangidas por nenhum dispositivo da Lei 14133. Falso. Porque por esse dispositivo ela é abrangida porque tem ressalva. Pronto. Ok? Matou? Prosseguindo nessa análise. Agora nós vamos ver essa comparação aqui entre o parágrafo 2º da 14133 com o artigo 123 da 8666. Vamos lá? Pessoal, a diferença máxima neles é o seguinte, os dois falam de repartições sediadas no exterior. Está vendo ali? Exemplo, a Comissão do Exército Brasileiro em Washington, que faz aquisição de equipamentos nos Estados Unidos e no exterior. É uma repartição pública no exterior. Outro exemplo, as embaixadas. Agora, como a gente já tinha visto em aulas anteriores, mas vou repetir aqui, veja agora, as embaixadas observam as peculiaridades locais. Peculiaridades locais, não mudou. Guarda assim, a Embaixada da China come cachorro, peculiaridade local. Agora vamos lá.
É brincadeira, lógico, né, pessoal? E observa os princípios básicos dessa lei. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui, observa os princípios básicos dessa lei. Ou seja, não teve mudança. Logicamente, pessoal, você já viu que a mudança está em amarelo, que eu tenho destacado as mudanças, porra. O que é importante é o seguinte, é que tanto na lei 866 quanto na lei atual, ele falava assim, ó, observada a regulamentação específica. Você viu aqui? Só que agora você percebeu que na lei nova, ela fala regulamentação específica editada pelo respectivo ministro de Estado. O que significa isso, pessoal? É que aqui dava a ideia que a regulamentação seria por decreto do Poder Executivo. Agora, a regulamentação é por ato ministerial. Viu a diferença para a prova? Ok, vamos tentar entender como isso cai na prova. Isso cai na prova assim. Vamos lá? Nas repartições públicas no exterior, elas observam as regras da lei 8666. Falso. As regras da lei 14133. Falso também. Por quê? Porque elas observam só os princípios básicos dessa lei. Viu aqui, ó? E aqui também, princípios básicos. Fechou? Então, elas não observam os dispositivos, os artigos, parágrafo, inciso ali, né? Só os princípios básicos. Agora, em ambas, observam também o quê? Peculiaridades do local, peculiaridades locais. Vou dar um exemplo mais simples. Se é nos Estados Unidos, você vai usar o dólar. Pronto, não é o real, a moeda. Pronto. Agora, vamos embora. Ele vai dizer assim, segundo a Lei 14133, as repartições sediadas no exterior vão observar os princípios básicos desta lei e as peculiaridades locais, segundo regulamentação fixada por decreto. Falso, porque não é por decreto, é por ato do ministro de Estado. Pronto. Não é fácil? Calma aí. Resultado disso até agora. O resultado disso até agora é que a gente acabou de fazer esse ponto e aí a gente vai passar para o ponto seguinte de comparação, ok? Só que antes de ir para o ponto seguinte de comparação, eu vou dar uma resenha no quadro, que nós estamos buscando entender o quê? O âmbito de aplicação, o campo de aplicação da 14133 em comparação com a Lei 866. Tudo bem? Resultado disso. Corta na tela, volta no quadro. Pessoal, voltando aqui no quadro, eu vou então tentar fazer uma dinâmica sobre o campo de aplicação dessa lei, dessas leis. Calma aí. Pessoal, nós temos aqui a famosa administração pública. Lembra? Agora vamos lá. Ela pode ser direta e indireta. Lembra disso? Agora mais ainda. Ela pode envolver órgãos e entidades. Estou colocando tudo abreviado que, porra, não tem necessidade de ficar escrevendo essa merda, ok? E mais, ela pode ser direta e indireta com órgãos e entidades da administração federal, estadual, distrital e municipal. Ok? Tranquilão. Próximo passo. Quando a gente fala em órgãos, nós temos, por exemplo, os 3 poderes e etc. Só que aqui tem um detalhe importante, que a gente viu lá na prova, os 3 poderes no exercício da função administrativa. Porque o legislativo, na função típica legislativa ou fiscalizadora, não estaria necessariamente regido pelas normas da lei básica, porque aqui não é o campo de aplicação da lei, estão entendendo? Foi isso que a gente viu lá. Agora, me dá um exemplo de um outro órgão. As repartições sediadas no exterior. Exemplo, as embaixadas. Ok. Só que agora vamos lá. Próximo passo. Enquanto essa galera toda segue a lei 14133 de 2021, com as suas regras e com os seus princípios,
Agora tem uma situação interessante. Esse aqui é diferente. Por quê? Porque as repartições no exterior, elas não seguem as regras e os princípios. Elas seguem os princípios básicos. Pronto. Em outras palavras, pessoal, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ela não segue as regras da 14133, como também não seguia as regras da 866. Fechou? Agora um detalhe importante. Ela segue algo mais. O quê? As peculiaridades locais. Exemplo, uso do dólar nos Estados Unidos. Outro exemplo, mas aí de brincadeira. Comendo cachorro ou inseto na China. Brincadeira. Agora, aguenta aí. Só que aí tem um detalhe. Esses princípios básicos e essas peculiaridades, locais, vamos lá. Elas observam o quê? As regras... Desculpe, elas são aplicáveis à dinâmica ali, ok? Tranquilo? Fechou? Próximo passo. Agora tem um outro aspecto importante. Então, isso aqui é diferente disso aqui. A propósito, antes de eu avançar, vamos fazer uma questão de prova. Certa vez caiu na prova assim. A lei 8666, porque a 866 era aplicável aqui embaixo, e tem a mesma perfil, se aplica aos órgãos da administração pública direta e indireta. E o gabarito deu errado. Porque a questão diz se aplica, mas na verdade se aplicará, porque tem exceção. Porque para órgãos de repartição no exterior, não aplica a 866 ou a 14133. Aplica o quê? Os princípios. Porque quando eu digo lei, eu tenho regras e princípios. Mas as regras da 866 e as regras da 14133 não se aplicam nas repartições no exterior. Ok? Pronto. Mostramos lá como cai na prova. Agora tem um detalhe. E isso aqui nós já vimos. Depende de regulamentação específica. Agora, de novo, fixada pelo respectivo ministro de Estado. Tranquilo? E aí, esse aspecto é importante. Antes não falava ministro de Estado. Então, o que significa isso? Antes, a ideia é que fosse por decreto do Executivo. Agora não precisa ser mais por decreto do Executivo. Ok? Agora, logicamente, isso cai na prova. Só que agora tem um detalhe. André, e quando for Estado, DF e município? Bom, primeiro, não se espera que Estado, DF e município tenha repartição no exterior. Porque quem representa a República Federativa no exterior é a União. Mas, se Estado, DF e município tiver repartição no exterior, como regra, ele vai ter que seguir a regulamentação específica por analogia do ministro de Estado competente. Ou, se for o caso, do secretário estadual, distrital ou municipal, quando couber. Tranquilo? Entendeu como é que isso vai cair na prova? Ok. Agora, próximo passo. Vamos lá. Lembrando que os órgãos tendem a estar na administração direta e as entidades na administração indireta, né? Está aqui em cima. Agora, vamos embora. Próximo passo. Quando a gente fala em administração indireta, nós não temos, por exemplo, as autarquias. Nós não temos, por exemplo, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as subsidiárias, porque elas podem ou não estar na administração indireta? Beleza. Agora, vamos embora. Quando a gente diz autarquias, é bom lembrar que nós temos os 5 tipos, que você viu lá em direito administrativo. A autarquia fundacional, a autarquia territorial, a autarquia corporativa, que são os conselhos de fiscalização profissional, e a autarquia interfederativa. As 5 estão ali. Ok. Só que aí, nesse ponto, vale a pena chamar a atenção. Esse subconjunto aqui,
ele está regido por outra lei, a Lei das Empresas Estatais, 13.303. Aqui é empresas estatais, não é especiais não. Ok? Só que tem um detalhe. Salvo aquele artigo 178 desta lei. E é aí que cai na prova. As empresas estatais não se submetem aos dispositivos da Lei 14.133. Falso, porque tem um dispositivo que ela se submete. Tranquilo? Entendeu mais ou menos a ideia? Ok. É bom lembrar que dentro da administração indireta, nós temos o etc. Aqui no etc., por exemplo, nós temos o quê? As fundações públicas de direito privado, que uma parte delas pode estar na indireta. Lembra disso? E outras entidades. Agora vamos lá. André, e os fundos? Também chamados de fundos especiais. Isso é AFO. Fundo especial é uma modalidade de gestão financeira, lembra? Fundo de amparo ao trabalhador, fundo de garantia, safra, né? Então é um fundo, é uma modalidade de gestão financeira, não é uma pessoa. Mas, como a gente já viu em AFO Direito Administrativo, alguns fundos podem ser ao mesmo tempo fundo e ao mesmo tempo pessoa. Exemplo, o FNDE, porque a lei pode criar o fundo e também a pessoa. Fechou? Pronto. Detalhe, os fundos também são abrangidos por esse campo de aplicação da Lei 14.133 e por analogia com a 866, porque não houve mudança drástica nesse ponto, salvo os aspectos já destacados aqui, por exemplo, a regulamentação específica pelo ministro de Estado. Tá ajudando? Combinado? Ok, galera. Vamos dar um passo adiante. O passo adiante agora é você perceber que nós temos algo a mais aqui fora. Ó. Quando eu digo aqui fora, é fora da administração pública, direta e indireta. Quem seria esse algo a mais? Exemplo, a OAB. E aí a gente tem o Conselho Federal com os conselhos seccionais. Quem mais a gente tem aqui de fora? As entidades do Sistema S. Porque eu não sei se você lembra, o Sistema S não é da administração indireta. Quem mais que nós temos aqui de fora? Vamos botar aqui um exemplo. Os organismos sindicais. O sindicato, a federação sindical, a confederação sindical. Quem mais que nós temos aqui fora? Por exemplo, as concessionárias de serviço público. Fechou? Bom, um aspecto importante para chamar a atenção de vocês. Esse aqui, Sistema S, eles fazem processo de licitação pública. Só que agora vamos lembrar, a posição ainda aplicável, ainda dominante. Em função da Lei 8666. Falso. Eles não seguem a Lei 866. E aí tem um detalhe bacana. Como eles não seguem a 866, eles também, a tendência é não seguir a 14.133 na aplicação. E por quê? Porque os organismos do Sistema S, que são as entidades privadas de formação profissional e serviço social, exemplo, Senai e SESI, essas entidades aqui estão fora da administração indireta. Então, você entendeu por que elas estão fora do campo de aplicação da Lei Básica de Licitações? É isso. Agora, André, elas seguem processo de licitação pública por quê? Porque o TCU já assim entendeu e o Supremo em alguns momentos também, porque eles administram recursos públicos federais, no caso aqui. Um detalhe agora bacana, eles fazem licitação pública? Sim, de acordo com os seus regulamentos próprios. Essa é a posição dominante hoje. E o que são regulamentos próprios?
Regulamentos próprios, pessoal, é que eu tenho o regulamento de licitações e contratos do SESI, o regulamento de licitações e contratos do SENAC, entendeu como é? Próprio, cada um tem o seu. Só que agora observe, esses regulamentos próprios, eles devem observar, ou seja, são função dos princípios básicos da administração pública. E o que significa princípios básicos da administração pública? É que, veja, princípios básicos desta lei não é a mesma coisa que princípios básicos da administração pública. Esses aqui são mais genéricos. Fechou? Vou explicar como é que vai cair na prova. As entidades do Sistema S devem observar os princípios básicos da Lei 14.133. A tendência é dar errado, porque são princípios básicos da administração pública. Fechou? Lembrando que alguns básicos da administração pública são básicos da Lei 14.133 ou da Lei 866 na visão anterior, mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Agora vamos lá. Organismos sindicais fazem licitação, mas não é pública, seguem os seus regulamentos próprios. E licitação é uma coisa, licitação pública é outra. OAB e conselhos, idem. OAB, inclusive, nem costuma fazer licitação pública porque o próprio Código Civil assim fala. Eu já mostrei na aula de Direito Administrativo, quando diz que pessoas jurídicas de direito público, a que tenha sido dada a estrutura de direito privado, seguem as regras do Código Civil. Lembra quem fez direito administrativo comigo? Então não seguem a legislação de licitações e contratos. A mesma coisa em relação às concessionárias de serviço público. Exemplo, a Inframérica, que é uma empresa privada que administra o aeroporto de Brasília por meio de concessão de serviço público de administração da infraestrutura aeroportuária. Detalhe, por que eu coloquei as concessões de serviço público aqui? É porque há pouco tempo teve discussão no TCU se as concessionárias deveriam ou não deveriam seguir as regras ou os princípios de licitação pública. A posição majoritária é ainda não seguem. Pronto. Ok? Então, até agora, isso aqui é o famoso campo de aplicação da Lei 14.133, que serve também para 866 na visão anterior. Até aqui, lembrando que nós já tínhamos visto ali no quadro. Como é que vai cair na prova? O cara vai chegar e vai dizer assim, vamos lá? A Lei 14.133 se aplica às repartições no exterior. Falso. Porque nas repartições do exterior são os princípios básicos da Lei 14.133. Não as regras da 14.133. Pronto. Outra questão para a prova, vamos lembrar? O cara vai dizer assim, todos os órgãos da administração direta devem observar a Lei 14.133. Como ele disse, a lei está errada porque as regras da lei não são observadas por esses órgãos. É a mesma questão dita de outra maneira. Ok? Agora, e se cair na prova assim? Os três poderes da administração, os três poderes na esfera federal, estadual, distrital e municipal se submetem à Lei 14.133. A tendência está falsa. Por quê? Gabarito errado nesse item. Porque, de novo, não são os três poderes, são os três poderes no exercício da função da administração. Ou seja, ele tem que falar os três poderes no exercício da função administrativa ou os três poderes na administração pública, federal, estadual, distrital, municipal. Como eu não falei desse jeito, deu errado. Ok? Agora, para fechar nesse ponto, lembra, eu tenho de ficar atento, porque numa prova de múltipla escolha, a exemplo da FGV, ele me dá 5 opções, 4 estão previamente erradas. Aqui sobrou, não quer dizer que está certa, ela pode estar menos errada. Cansamos de falar isso em sala, o cara tem que saber se preparar para concurso. Ok? Tranquilo. Para poder terminar aqui, agora vale a pena chamar a atenção de vocês para um detalhe importante.
Pessoal, esse pessoal aqui do campo de aplicação, em alguns dispositivos, ou seja, não é sempre, vai depender da lei aplicável, eles devem observar a Lei Complementar 123 de 2006. E qual é a importância disso? É que a Lei Complementar 123, nesse ponto, ela não traz um tratamento diferenciado para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Então, quando se fala em campo de aplicação, eu tenho que lembrar disso aqui também, porque, de novo, uma coisa é o TCU como órgão da administração direta, junto ao Poder Legislativo no exercício da função administrativa, contratar uma empresa privada qualquer. Outra coisa é o TCU contratar uma EPP, empresa de pequeno porte. Ele tem que seguir alguns dispositivos da Lei Complementar 123. Ajudou? Com isso, nós fizemos aqui a principal visão de algo que se chama campo de aplicação da Lei 14.133, sendo que ao lado dela nós temos a Lei 866 que nós tínhamos comparado. Ajudou? Tranquilão? Fechou? Resultado disso, então, até agora. Tendo visto essa diferença, agora a gente vai voltar na tela para continuar a leitura comparativa. Valeu? Então, corta comigo no quadro, volta na tela, por favor. Voltando agora na tela, numa visão também bem pragmática, porque aqui, ó, campo de aplicação ou âmbito de aplicação dessa lei, eu vi a comparação com vocês, depois mostrei no quadro. Agora nós vamos continuar o campo de aplicação ou âmbito de aplicação, vendo outras comparações da Lei 14.133 com a Lei 8.666. Ok? Pessoal, vamos focar primeiro na 14.133. Basicamente, ela diz assim: licitações e contratações que envolvam empréstimo ou doação oriundo, proveniente de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas as seguintes regras de exceção. Vou explicar isso diferente. Você imagina que a gente tem aqui uma licitação e um contrato público. Agora veja, o recurso que vem para ele é proveniente, por exemplo, do FMI. O Brasil, ele não é um organismo financeiro de que o Brasil é parte? Pronto. Ou ele é proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá não é uma agência oficial de cooperação estrangeira? Então veja, nesses casos a coisa é diferente. E nós vamos ver na sequência, corta na tela, vem no quadro. Nós vamos ver na sequência, então, pessoal, aqui no quadro, quais as regras excepcionais, ou seja, o que pode ser admitido como exceção para isso. Tranquilo? Só que nesse ponto eu vou fazer agora um break na aula mostrando a seguinte situação. Vamos ver se vocês entenderam. Pessoal, eu vou pedir para você, então, a partir de agora, em casa, fazer a leitura comparada das duas leis, e aí eu vou colocar à disposição de vocês no site o documento de comparação e você vai lendo, porque aí, na próxima aula, quando a gente for dar sequência a toda essa dinâmica, você já terá lido previamente. Entendeu como é que é? Em síntese, vamos ver se eu consegui dar a ideia. Nós vamos dar um break na aula agora, porque antes de eu prosseguir com a leitura comparada dos dispositivos, eu quero que você faça em casa uma leitura prévia, porque quando você chegar na leitura comparada a partir de agora, você vai chegar num nível mais forte, porque você já conseguiu ver as diferenças previamente à aula. Agora veja comigo aqui, vem aqui no ponto. Lembrando,
que a gente vai pular de uma semana para outra. Então você tem praticamente aí 2 semanas para fazer a leitura comparada de toda a Lei 866 com toda a Lei 14.133 e mais a RDC, a Lei do RDC e do Pregão. Porque as colunas estão relacionadas, se vai ler a porra toda em 15 dias. Porque quando a gente voltar daqui a 2 semanas, você já terá lido, previamente tudo isso, e eu vou começar com força a mostrar as comparações. Entenderam? E qual o objetivo disso? É que antes de eu mostrar na tela as comparações, você previamente já tenha tido uma ideia inicial para você não decorar, mas sim perceber, desenvolver a percepção das diferenças. Tá ok? Entendido? Com isso, até aqui, nós terminamos a aula de hoje. Por quê? Porque nós vimos toda a estrutura básica de como vão conduzir a aula na comparação entre a 14.133 com as outras leis, a partir deste modelo aqui, ó. E mais, lembrando, isso vale para quem está na turma presencial online e na turma do EAD gravado, mas o pessoal que está na turma do EAD, do presencial online, além de nesses 15 dias, porque daqui a 2 semanas a gente volta em aula forte, além de nessas 2 semanas, pegar a legislação comparada, que eu vou estar à disposição lá de vocês, e ler a porra toda destacando, você ainda tem que ver todo o EAD gravado. Todo o EAD gravado, que é para desenvolver forte a percepção. Lembra? E por isso, exatamente, é que a gente tem 2 semanas para a próxima aula, que é para dar tempo de você pegar toda a legislação comparada e ler, e fazer a sua resenha, e todo o EAD gravado, e também assistir fazendo a resenha, para quando você chegar na próxima aula, estar no nível muito forte. Entendido? Tranquilo? Fechou? Então é isso, pessoal. Já sabe o que tem que fazer, a gente se encontra na próxima aula, é o Cátedra com você na internet. Grande abraço.